Muito boa noite a todos. Estamos aqui de volta em mais um Polêmica Espírita aqui pela RAI TV. Agradecemos a todos vocês pela presença. Agradecemos aí ao Paulo, que mais uma vez vai nos trazer um tema muitíssimo importante. Nós pedimos a vocês que tenham aí toda a atenção para que o Paulo vai nos apresentar na noite de hoje. E ao final nós iremos, então, inclusive, comentar, né, que algo que certamente diz muito de perto respeito às obras de Kardec e essa questão do racismo, né, mas vamos deixar aí para o final. Convidamos a vocês que, caso não tenham visto e assistido os últimos programas do Polêmica Espírita, que assistam, estão todos ainda muito atuais, né, temas interessantíssimos que foram tratados desde o início, né, então um convite a vocês que assistam os programas anteriores. Então, hoje, teremos o Paulo Neto falando sobre racismo em Kardec. Boa noite, Paulo. Boa noite, Arthur. Boa noite, Jorge, Shirley, Ari. Pois é, rapaz, para variar, mais um polêmica, né? Mais um polêmica, né? Não tem jeito. Infelizmente, surge isso, né? Aliás, a ideia de escrever, Arthur, foi mais em função de artigos, né? De pessoas de outras correntes religiosas que não tinham como atacar a doutrina, começou a dizer que Kardec era racista, né? Então, o primeiro texto que eu fiz foi mais rebatendo isso aí, mas como eu fui aumentando, chegou no ponto que eu pensei assim, hoje, gente, eu podia deixar esse texto mais técnico. Aí eu dividi. Eu dividi dessa parte que nós vamos falar e deixei da parte do rebate para outro. Então, tem dois e-books, né? E, infelizmente, a minha surpresa maior foi encontrar espíritas dizendo que Kardec é racista. Isso aí que dói. Eu acho que é o fim do picado. E nós vamos tentar mostrar aqui que eles não conhecem Kardec. Ouviu falar de Kardec, conhecer não conhece. É Exatamente. bem Então, claro. isso é algo que nós já vimos alertando já há um bom tempo, né? Que há pessoas que estão aí se dizendo espíritas, mas que, na verdade, se utilizam do movimento espírita para plataformas políticas e ideológicas, né? Elas são comprometidas muito mais com agendas político-ideológicas do que com o espiritismo, porque basta qualquer coisa que venha dessa agenda, que venha contrariar, segundo eles, o que diz o espiritismo, eles ficam com a primeira opção, nunca com o espiritismo, né? Inclusive, há propostas aí de modificação de princípios do espiritismo em função dessa vontade, enfim, dessa intenção de adequar o espiritismo a essas pautas político-ideológicas, o que é muito lamentável e uma pena. E a questão do racismo, como bem Paulo adiantou, está entre esses assuntos. Então vamos lá, vou aqui compartilhar com vocês e com o próprio Paulo os slides que ele vai nos trazer para apresentar esse tema tão importante na noite de hoje. Muito bem. Aproveitando aí, boa noite, Cadu, Paulo César. Então vamos lá. Como sempre, né? Nós vamos lá na nossa frase inicial, né? Que não pode deixar de ter de jeito nenhum, né? Eu gosto de ter uma frase para já abrir o espírito das pessoas ao que nós vamos falar, né? Essa frase ela vai aparecer no Livro dos Espíritos, mas no Livro dos Espíritos, na segunda edição, que foi publicada, se não me falha a memória, em 18 de março de 1860. Então, na primeira edição não tem, então vai aparecer na segunda edição, na questão 799. Então, os Espíritos dizem assim: destruindo os preconceitos de seitas, castas e cores, o Espiritismo ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Geralmente eu não comento, mas aqui seria totalmente incoerente os Espíritos responder dessa forma e o Kardec ser racista. Aqui já está, entendeu? A doutrina, tudo que ela prega, não tem nada de racismo. Óbvio que tem inserido um conceito de época, de escravidão, mas não tem nada a ver. Né? Nós vamos tentar mostrar isso aqui de forma bem clara. Nossa introdução. Esse
nosso personagem que a gente vai trazer para falar aqui, e trouxemos de propósito, porque é justamente por causa da cor, tá certo? E alguém que talvez de perto sente o preconceito, né? E o cara não é um estudioso, é um professor né, de faculdade, Kabengele Munanga, né? Ele é doutor honoris causa, então está aí essa foto da época que ele estava recebendo esse título, né, em 26 de maio de 2001. Então, ele vai falar muita coisa, ele discursa sobre esse tema, o discurso dele é lindo, muito grande também, mas a gente vai pegar os recortes dele, né? Então, assim, ele é autor, né, só para a gente situar, né? Ele é autor de vários trabalhos na área de antropologia da população negra, africana e afro-brasileira, né? Então, ele fez essa palestra, aliás, no seminário, que é o Seminário Nacional de Relações Raciais e Educação, feito lá no Rio. Então, os trechos da fala dele. Então, ele vai situar a questão da raça através da linha cronológica do tempo, né? Então, vamos pegar no século XVIII, né? Que é um século antes de Kardec, né? Dois, né? Que ele está no século XIX. No século XVIII, não no século mesmo, é isso. No século XVIII também diz o seguinte: a cor da pele foi considerada como um critério fundamental e divisor d'água entre as chamadas raças. Então, essa ideia de raça surgiu, então, no século XVIII. Né? Por isso que a espécie humana foi dividida em 3 raças, que resistem até hoje no imaginário coletivo e na terminologia científica. Então, essas raças que tinham lá atrás, ainda permanecem aí, né, no nosso imaginário, a gente acha que ainda existe e tal, né? Que seria o quê? Então, e aí, e na terminologia científica, então, a própria ciência abraçava essa ideia, né? Isso que eu tenho que entender. Seria a raça branca, a raça negra e a amarela. Aí continua o nosso personagem. Ora, a cor da pele é definida pela concentração de melanina. É justamente o grau dessa concentração que define a cor da pele, dos olhos e do cabelo. Então, não tem nada a ver com, né, com a evolução de ninguém ser superior. Tem esse produto na pele em concentração maior, a pele fica preta. Ponto, só isso, não tem mais nada. Por resto, nós somos iguais mesmo, né? Nascemos do mesmo jeito, morrendo do mesmo jeito, evoluindo do mesmo jeito, então, né? Aí ele vai lá, no século XIX, acrescentou-se ao critério da cor, então vem um algo a mais, tá? Isso aqui também é outro absurdo, né? Que não vamos falar. Outros critérios morfológicos, como a forma do nariz, dos lábios, do queixo, do formato do crânio, o ângulo facial, etc., para aperfeiçoar a classificação. Então, a classificação da cor da pele já não estava boa, acrescentar mais uma coisa. Sua cabeça é assim, você é dessa raça. Sua cabeça é assada, seu queixo é... E começaram a dividir as pessoas nisso aí também. Né? Então, lá, o crânio alongado, dito dolicacéfalo, por exemplo, era tido como característica dos brancos, nórdicos, enquanto o crânio arredondado, branquicefalo, era considerado como características físicas dos negros e amarelos. Não dá para você ver que loucura. Então, aí surge, né, a tal da frenologia, né? Então, para a frenologia, o formato do rosto indicava é mais um critério de avaliação, ou classificação, ou separação, se a gente for falar assim, da espécie humana. Né? Então, dividia a parte do cérebro, cada cérebro corresponde a alguma coisa, então é mais ou menos por aí. Aí, o que é frenologia? Estudo do caráter e das funções intelectuais do homem segundo a conformação do crânio. Ou seja, conforme o formato de sua cabeça, se era inteligente, se não era. Olha, Jesus. Desenvolveu-se a partir dos progressos da anatomia e fisiologia. Então, teve uma certa base científica. Óbvio que hoje a gente sabe que é equivocado, mas teve, né? No começo do século XIX, o fundador da frenologia foi o Franz Joseph Grau, fundador da anatomia, aí segue a descrição do dicionário lá, que eu disse, isso a gente pega na internet. Bom, aí voltamos em Kabengele, né?
ele vai falar assim, o racismo é uma crença na existência das raças naturalmente hierarquizadas pela relação intrínseca entre o físico e o moral, o físico e o intelecto, o físico e o cultural. Então, observe que o forte do racismo é o físico, é a matéria. É o físico e isso, é o físico e aquilo. Deu para entender? Então, o foco dele é a matéria, não é o ser espiritual que está dentro dessa matéria, se a gente pode falar assim, né? Então, o racista cria a raça no sentido sociológico, ou seja, a raça no imaginário do racista não é exclusivamente um grupo definido por traços físicos, ou traços característicos, né? A raça na cabeça dele que é do racista, é um grupo social com traços culturais, linguísticos, religiosos, etc., que ele considera naturalmente inferiores ao grupo ao qual pertence. Então, aí tem esse pessoal é inferior a mim. É esse que é o ponto. Então, se você chamar a pessoa de negra em si, não é um problema nenhum. Agora, dependendo da forma que você chama, se é com desprezo, aí sim é racismo. Só que hoje a gente está no mundo que você não pode falar nada, que estuda te chamando de racismo, é melhor não falar, tá certo? Deixa quieto, né? Nem usar a expressão negro, porque senão vai complicar para o seu lado, né? Então tem esse lado, né? O racista considera o outro inferior, então, via de regra, ou via de consequência, melhor dizendo, ele se considera superior, né? É esse que é o ponto principal da ideia racista. Bom, aí nós temos o Elias Moraes, que publicou esse livro contextualizando Kardec no século XIX e o século XXI, ao XXI. Então ele diz o seguinte, o chamado mundo civilizado era compreendido no século XIX como sendo somente a Europa, que havia assumido a liderança nas inovações e na produção cultural em relação ao Oriente. Então, por exemplo, o que os Estados Unidos hoje, né, era a Europa, né, daquela época, vamos dizer assim. Em um contexto marcado por forte preconceito racial, econômico, social e cultural, a África era percebido como um mundo selvagem e primitivo, ocupada por tribos indígenas, animais perigosos e regiões insalubres. Então, essa visão da África fazia a visão dos seres da África, dos habitantes da África, como seres mais próximos, mais grosseiros. Por isso, vai falar dos lábios grosseiros, então, porque eles não conheciam os africanos, na verdade. Então, imaginavam, e nessa imaginação, colocaram os caras mais perto de um animal do que do ser humano. Essa é a verdade, né? Então, a escravidão aprisionava ali o contingente de escravos que eram levados, principalmente para o Brasil, olha aí, e Estados Unidos. Negócio que vivia naquele momento o seu auge, e do qual a França de Kardec participava logo atrás de Portugal e da Grã-Bretanha. Então, nós conseguimos na Wikipédia lá uma informação interessante a respeito do termo da abolição da escravidão e da servidão em relação aos países, né? Só para a gente situar, a França aí deixou, né? Então, aboliu a escravidão e a servidão em 1848, a gente é praticamente 10 anos antes da Constituição, né? O Brasil gastou mais 40 anos em relação à França e foi em 1888. Então, você vê, esse contexto é o contexto que surgiu praticamente a doutrina espírita, dentro de uma sociedade escravagista, né? Uma saindo, outra ainda existia, né? Lá no Equador também, em 1851, Colômbia, Tunísia, então, né? Bom, então, vamos lá. Tem uma coisa importante também que nós achamos interessante falar, é a questão das Nações Unidas, né? Esse órgão aí, que junta vários países, que fez que chama-se Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Então, nessa declaração, isso foi feito na Assembleia de 1948, 10 de dezembro, e então adotou e proclamou pela Resolução 217-A, que se chamou, então, Declaração Universal dos Direitos Humanos, onde eu vou descrever só o artigo 2. Aí, o primeiro item do artigo 2 é o seguinte: todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nessa declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, de cor, de sexo, de idioma, religião, opinião política ou
outra natureza. Origem nacional, social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Então, aqui, qualquer tipo de preconceito está sendo abolido. Qualquer tipo que você possa fazer. Isso é importante porque já mostra que a humanidade já tomou um caminho diferente de lá de trás, que aceitava o escravo, inclusive o negro, né, como escravo. Inclusive, ele era visto como gente sem alma, é mais para animal mesmo. A forma, inclusive, de ver se o negro era um bom trabalhador, é olhando os dentes, igual a gente faz com os animais, cara. É loucura o negócio hoje. Hoje a gente fica assim, é absurdo, mas é o que fazia lá atrás, né? Não tem como fugir disso. A história está aí, não tem como fugir da história, né? Apagar a história não tem jeito. E claro, né, que a Constituição Federal do Brasil, promulgada em 5 de outubro de 1988, também fala alguma coisa. No título 2, tem lá que é o dos princípios fundamentais, então o artigo 3º, né? Está lá assim: constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, aí no item 4, falar promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, praticamente está colocando o que está lá na Declaração de Direitos Humanos. Bem, de forma resumida, é o que está lá, né? Então, vamos dizer assim, a Constituição de 1988 abraçou, né, essa declaração da ONU e pronto, fim de papo. Então, no Brasil, é proibido da cadeia, da dor de cabeça para quem se comporta numa situação de discriminar semelhante por qualquer situação aí, né? Bom, a escravidão. José Herculano Pires, na obra dele chamada O Centro Espírita, vai falar o seguinte: nós, os brancos, estabelecemos o tabu da superioridade racial do branco no mundo. Invadimos a África para explorá-la e caçar os seus filhos como bichos, submetendo-os à escravidão. Até hoje mantemos no mundo posições racistas intransigentes. Infelizmente é isso. Esse é o retrato. Né? E como a opinião de Herculano é importante, nós vamos trazer o homem, porque... Aí, questão 829 do Livro dos Espíritos. Haverá homens que estejam naturalmente destinados a ser propriedades de outros homens? Olha que pergunta do Kardec. Então, assim, tem gente que nasceu para ser escravo, né, para ficar bem no linguajar, né, popular. Toda sujeição absoluta de um homem a outro é contrária à lei de Deus. Ponto. Não pode existir escravidão. Então, continua lá os Espíritos. A escravidão é um abuso da força e desaparecerá com o progresso humano, né? Como desaparecerão, pouco a pouco, todos os abusos. Então, nós já sentimos o reflexo desse avanço em relação à época de Kardec é hoje, né? É o que nós mostramos na Declaração de Direitos Humanos e na Constituição do Brasil. Então, isso já é um reflexo. Embora a prática nossa aqui não possa não ser tão legal quanto está pregando nas normas legais. Mas, de qualquer forma, o ter nas normas legais já é um passo importante. Porque, de certa forma, essas normas obrigam a sociedade a agir daquele jeito. Caso não haja, tem penalidade. Então, isso é importante. Né? Se não tivesse, era muito pior. Aí vem Kardec e comenta: a lei humana que consagra a escravidão é contrária à natureza, pois equipara o homem ao animal e o degrada moral e fisicamente. Então, isso está falando, vamos colocar na data da publicação da segunda edição, isso aqui também... na primeira edição. Então, na primeira edição, esse aqui tem lá, olha, que é a questão 419. Então, na primeira edição, ou seja, 18 de abril de 1857, Kardec já batia de frente contra a escravidão. Olha, se o cara é racista, ele vai se incomodar com a escravidão, Arthur? Me explica aí, meu. De jeito nenhum. Ele não estava nem aí, não estaria nem aí, deixa pra lá. Ainda mais, podia até apoiar na Bíblia, igual algumas pessoas apoiam, né? Tal, porque lá fala de escravos, né? Então, saber que está aqui já está percebendo que... Mas nós temos mais. De Kardec nós não temos mais. Nós vamos ter que mostrar Kardec como ele é, né? Como ele é. A questão 830. Quando a escravidão faz parte do costume de um povo, os que derem seu proveito merecem ser condenados, embora
embora apenas se sujeitem a um hábito que lhes parece natural, então você tem escravidão, se você escravizar alguém, isso é bom ou mal? Como é que fica isso aí? Como é que fica essa situação? O mal é sempre mal. E nenhum dos vossos sofismas, opa, então chamaram isso de sofisma, porque o outro faz, eu posso fazer também, né? Fará que uma má ação se torne boa. Mas a responsabilidade do mal é relativa aos meios que o homem dispõe para compreendê-lo. Aquele que tira proveito da lei da escravidão é sempre culpado, repito, de violação da lei da natureza. Mas aí, como em tudo, a culpabilidade é relativa. Porque, por exemplo, vamos para uma situação que tivesse na época da escravidão. Então, a gente tem escravo e trata bem, tal, o outro maltrata, põe no tronco, dá castigo, não deixa comer. Então, há uma diferença de tratamento. Então, essa diferença de tratamento pesa. Embora a escravidão em si é um erro, sim, mas ela vai pesar porque trata bem os escravos. Aquele que trata mal os escravos, pesa maior do rigor, da justiça divina, vamos dizer assim, seria maior. É mais ou menos isso que está sendo falado, né? Como a escravidão tem feito parte do costume de certos povos, foi possível o homem aproveitar-se dela, ainda que de boa fé, como de uma coisa que lhe parecia natural, né? Desde, porém, que sua razão mais desenvolvida e, sobretudo, esclarecida pelas luzes do cristianismo, amar ao próximo como a si mesmo, por exemplo, lhe mostrou que o escravo era um seu igual perante Deus. Ele não tem mais nenhuma desculpa. Então, quer dizer, a partir do ensinamento de Jesus, você já não tem mais desculpa ter escravo. Tá certo? Então, essa que é a ideia. Então, ficamos aí muito tempo errando, né? Errando nesse conceito. Tá? Mas, graças a Deus, tem melhorado. Mas tem que avançar, claro, tem que avançar. Não estou no meio do caminho. Só lembrando que, historicamente, não foram só os negros, né, a serem escravizados. Houve outros povos que não eram de origem africana e também foram escravizados. É que o que ocorreu mais recentemente, né, foi a escravidão dos africanos, mas houveram outros povos escravizando outros, né? Inclusive, né, em inglês a palavra escravo é slave, que vem de eslavo, né? Porque os eslavos chegaram a ser escravizados e eram louros de olhos claros. Bom, o nosso ponto agora, então, já falamos alguma coisa, mas é definir o que é racista, né? Se você acusar o cara de ser racista, você tem que saber o que é racista, não é não? Exatamente. Vamos lá, voltando em Kabengele. Então, ele vai dizer o seguinte, a raça, isso nós já falamos, eu estou só repetindo o que falamos anteriormente, tá? A raça no imaginário do racista não é exclusivamente um grupo definido pelos traços físicos. A raça na cabeça dele quem? Do racista, repetindo, é um grupo social com traços culturais, linguísticos, religiosos, etc., que ele considera naturalmente inferiores ao grupo a qual pertence. Então, o racista considera o outro como inferior a ele, ponto. Isso que é racista. Fora isso, não é racista. E aqui, uma vez você fala a palavra raça ou preto, eles estão te colocando como racista. Então, como eu disse, você tem que saber com qual intenção ele está falando. Né? Quantos de nós tem amigos que são pretos, aí você fala, preto, como é que tá? A gente chama o cara de preto, cara, e o cara não tá nem aí, numa boa, entendeu? Isso não tem ideia nenhuma racista, mas se você chamar uma outra pessoa, pode dar briga, inclusive. Então, a gente tem que saber o contexto que está sendo dizendo para poder falar se é racismo ou não. Não é porque está usando a palavra negro, por exemplo, que é racista. Então, não é por aí, o caminho não é este. Né? Mas nós vamos ter mais. Nesse livro Racismo em Kardec, né? Vou falar assim. Racismo em mente. Desculpa, Kardec, como eu disse. Racismo em mente. São vários textos de vários autores, né? Foram 2 autores que organizaram esse livro. Então, é muito interessante também para quem quer pesquisar o tema racismo, né? Então, diz o seguinte, o que faz de alguém racista é sua desconsideração por ou mesmo a hostilidade contra
pessoas designadas para uma raça-alvo, a desconsideração por suas necessidades e seu bem-estar. Olha, você vê, é mais ou menos o que falou lá, mas de uma forma mais clara possível ainda. A pessoa é racista, então vai definir mais objetivamente quando e na medida em que for hostil ou não se importar nada ou o suficiente com alguém devido à sua classificação racial. Então, não, o preto, então morra de fome para lá, vou tratar mal, vou bater, sei lá. Então, é mais ou menos o seguinte, é totalmente hostil mesmo. Por quê? Por que ele é hostil? Porque ele considera inferior. Né? Então, uma coisa puxa a outra, né? José é professor da Universidade de Brasília, é doutor em linguística, vai falar o seguinte: o racismo, entre tantas definições, é considerado uma espécie de doutrina que preserva a unidade de determinada raça, agora, assentando-se em uma suposta superioridade racial. De qualquer ponto de vista, entretanto, racismo pressupõe reações e atitudes de exclusão a determinado grupo social ou étnico. Então, observe o seguinte, essas definições todas caminham para o mesmo local, vamos dizer assim, o mesmo teor, a mesma ideia, e não tem como falar, não sei o que é, porque a ideia é repetir de forma diferente para ficar muito claro. Não é porque o cara falou negro que é racista, é isso que eu estou querendo deixar bem claro. Eu acho que aí está excedendo, né? E aí, voltando no livro Racismo em Mente, do outro autor, então vai dizer assim, o racismo no sentido estrito da palavra consiste em preconceito contra um ou mais grupos raciais que se manifesta em comportamento hostil, a segunda vez que usa hostil, né? Para com todos os membros deste grupo, ou às vezes contra todos, mesmo uns poucos que são mais ricos ou poderosos. A palavra preconceito, no sentido em que é usada para definir racismo, pode englobar quase qualquer atitude hostil para com os membros de um grupo racial. Então, qualquer coisa que você fala que tem hostilidade, aí vai como racismo. Bom, então você vê, tá todo mundo falando a mesma coisa. Todo mundo falando a mesma coisa. Isso é interessante, porque para não ver que essa é a opinião de um, não, é um conjunto de pessoas estão falando exatamente a mesma coisa, com palavras diferentes, obviamente. O que vem a ser realmente racismo, né? Porque hoje em dia me parece que muita gente força, não é isso, Paulo? Essa noção de racismo para qualquer mínima coisa. É exatamente isso que eu queria chamar a atenção. O objetivo meu é justamente isso, chamar a atenção. É igual eu falei, a pessoa chama a outra de negro. É racista. Não, não é necessariamente um racista. Se esse negro, muitas vezes, no sentido até de amizade, de amor que você tem para a pessoa, na forma assim, de carinho e tal, não tem nada de racismo. O racismo que você quer menosprezar a pessoa pela cor. Então, são coisas totalmente diferentes. E a gente tem que definir isso para não cair no extremo, né, de julgar a pessoa de forma errada, igual que eu acho que se fez e se faz com Kardec, infelizmente. Vou fazer um breve apontamento a respeito de Allan Kardec. Revista Espírita de 1862, mês de janeiro. Allan Kardec publica mensagem de espíritos falando sobre a doutrina dos anjos decaídos. Na recebida pelo médium Barão de Kock, assinada pelo guia protetor dele, né, do médium, destacamos o seguinte trecho. Um pedacinho só. Kardec é o homem eleito por Deus para a instrução do homem desde o presente. São palavras inspiradas pelos espíritos do bem, espíritos muito superiores. Então, veja bem, se Kardec é o homem eleito por Deus para trazer doutrina espírita, Deus errou porque ele escolheu um racista, cara. É isso, Arthur? Pois é, e a gente vai estar vendo aí que cada vez mais tem gente querendo pregar essa pecha de racista em Allan Kardec, por incrível que pareça. Olha para você ver, né? Olha para você ver. Uhum. Aí vem Obras Póstumas, tem uma mensagem de Erasto. Erasto, não é de Erasto, eu suponho ser pelo estilo, tá? E vai falar da imitação do Evangelho, que era o título primeiro do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa mensagem é de 9 de agosto de 1863 e ela foi publicada no livro Obras Póstumas. Então diz o seguinte:
acaba a tua obra e conta com a proteção de teu guia, guia de todos nós. E com o auxílio devotado dos Espíritos que te são mais fiéis. Conta conosco. E conta, sobretudo, com a grande alma do Mestre de todos nós, que te protege de modo muito particular. Ô, Arthur, eu vou te fazer uma pergunta e você, por favor, me responda. Sinceramente, tá? Sim. A quem eu posso falar que é guia de todos nós e mestre de todos nós, Arthur? Jesus. Então quer dizer que Jesus era o guia de Kardec? É isso? Exatamente. E que é o mestre de todos nós. Então o guia de Kardec é Jesus. Jesus estava guiando um racista, Arthur? É isso? Meu amigo, Segundo alguns, sim. Sinto muito. Não dá. É que eu disse, não conhece Kardec. Não conhece. Não conhece. Tá? Aí vem Humberto de Campos, no livro Crônicas de Além Túmulo, tem um capítulo 21 que vai falar do grande missionário. Essa mensagem foi psicografada por Chico em 28 de setembro de 1936. Né? Ele está bem no início da mediunidade, do trabalho mediúnico dele. Então, vamos lá. Aí ele vai descrever uma situação lá, né? Então, eu pus assim, separei de onde veio e para onde voltou. Eu não vou falar de um personagem, vou falar de onde ele veio e para onde ele voltou, ok? Uhum. Então, lá, recordando a beleza perfeita dos planos intangíveis que vim de deixar para cumprir na terra a mais elevada das obrigações de um missionário, sob as vistas amoráveis de Jesus, olha, vistas amoráveis de Jesus. O que nós vamos falar aqui? Uhum. Allan Kardec, então esse que veio dos planos inatingíveis, foi quem? Allan Kardec. Ué, peraí, o cara mora nos planos inatingíveis para nós e é um racista, cara? Será que combina com a evolução desse espírito? Para onde voltou? Grandes legiões de espíritos eleitos entoaram na minha cidade um hino de honra, de hosanas ao homem que organizara as primícias do Consolador. Quem é esse homem? Allan Kardec. Né? Para o planeta terreno, que, escoltado pelas multidões de seres agradecidos e felizes, foi o mestre aqui é o Kardec, em demanda das esferas luminosas, receber a nova palavra de Jesus. Então ele saiu dali, veio dos planos nativos, e voltou para esferas luminosas para receber a palavra para encontrar com Jesus. E esse cara é racista. É absurdo, né? Caminho da Luz, Emmanuel. Então ele diz lá o seguinte: um dos mais lúcidos discípulos do Cristo baixa o planeta. Nascia Allan Kardec aos 3 de outubro de 1804. Então esse discípulo é esse cara aí. Nós falamos o nome dele. E mais uma vez, pergunto: todo mundo está enganado? Colocando Kardec nesse nível de evolução, e esse nível de evolução comporta algum sentimento racista? A minha maneira de ver, não, viu, Arthur? Sinto muito. Então, as pessoas deviam conhecer um pouquinho mais quem foi Kardec. Porque dentro do que está colocado aqui, sinceramente, para mim não cabe a menor ideia, a menor coisa para falar que ele é racista. Sinto muito. Sinto muito. Mas, vamos ver o que ele pensava? Não estou falando que quisesse. Agora vamos ver o que ele pensava, alguma fala dele, para ver se é racista ou não é. Sei lá, quem sabe a gente acha, né, Arthur? Quem sabe? Esse livro foi publicado por Drora Encontre, e esse nome estranho aí, que eu não sei nem como é que pronuncia. O livro chama Kardec, Educador, Textos Pedagógicos. Então, vai colocar em uma nota uma fala de Kardec. Essa fala de Kardec ocorreu em 1828, quando ele tinha somente 24 anos. O cara era criança, né? Vamos dizer assim, né, Arthur? Onde ele vai publicar o livro chamado Plano Proposto para a Melhoria da Educação Pública. Então, uma nota, é a nota de Kardec, dentro desse plano, ele vai colocar uma nota, e a nota dele é a seguinte: certamente não está no meu pensamento, nem nos meus princípios, desprezar ninguém, e menos ainda de rebaixar o nascimento de quem quer que seja, pois nenhuma classe tem o privilégio exclusivo de dar à sociedade homens estimáveis. Cara, sinto muito.
Não enquadra. E isso aí não enquadra com racismo de jeito nenhum. E olha, 24 anos de idade. Né? Bom, Obras Póstumas tem um texto chamado Fora a Caridade Não Há Salvação. Então, e esse texto é assinado por Kardec. Não tem a data, infelizmente não colocaram a data de quando ele recebeu isso, ou quando ele escreveu isso, não vou dizer. Então, ele diz assim, fora da caridade não há salvação. Esses princípios, para mim, não existem apenas em teoria, pois que os ponho em prática. Faço tanto bem quanto o permite a minha posição. Presto serviço quando posso. Os pobres nunca foram repelidos de minha porta ou tratados com dureza. Foram recebidos sempre, a qualquer hora, com a mesma benevolência. Jamais me queixei dos passos que hei dado para fazer um benefício. Pais de família têm saído da prisão graças aos meus esforços. Então, veja bem, será que nós tratamos os pobres igual Kardec tratou? Sem repelir ninguém? Um sinaleiro vem um pobrinho pedindo ô moço, me dá um trocado aí, o que você faz? Então isso mostra, né, Paula, que ele não tinha nem preconceito racial, nem preconceito social. Nada de nada. É isso que eu quero mostrar, deixar bem evidente, é isso. Exatamente isso. Ele não tinha preconceito de absolutamente nada. E por incrível que pareça, Paula, recentemente houve um congresso, vejam bem, né? Inclusive eu tratei isso lá no meu canal, um congresso de espíritas, entre aspas, onde Kardec também é acusado, além de racista, de elitista, porque ele diz, né, que os primeiros adeptos do espiritismo se encontravam juízes, médicos e tudo mais. Então, essas pessoas, né, que já têm essa neura na cabeça, acusaram Kardec de elitista porque ele menciona, né, pessoas de grande nível sociocultural, né, reunidos ali. Mas é óbvio, né, porque demonstra que o espiritismo é algo reconhecido por quem tem, né, possibilidade de verificar que não se trata de alguma coisa errônea ou cheia de problemas, né? Obviamente que alguém com instrução vai ter muito mais condições de avaliar, né, a integridade de alguma coisa do que alguém que não tem isso. Então foi nesse sentido, e não que Kardec estivesse repelindo pessoas de baixo nível socioeconômico cultural. Eu acho que na Revista Espírita tem registro de pessoas que falavam que o espiritismo estava evoluindo, vamos dizer assim, progredindo, porque atingia a classe ignorante da população. Sim. E aí ele veio, nós temos juiz, nós temos médico, nós temos advogado, tem uma situação que é essa também, tá? Então ele está para mostrar que não é gente ignorante que está lá. Exato. Tanto é, e eu tenho certeza que eu vou falar aqui, 99% das pessoas não sabem. Na Revista Espírita, tem 2 anúncios de pessoas que morreram. Sim. E essas pessoas eram frequentadores ou membros da Sociedade Espírita de Paris. Eu não vou lembrar os nomes, mas a profissão deles eu guardei de propósito, né? Eu tinha que guardar. O primeiro dele era calceteiro. O que é calceteiro? Calceteiro, que na época, mais lá atrás, vamos dizer assim, fazia-se o calçamento de ruas com pedras. As pedras eram tiradas dos pedreiros, né? Levava para as ruas e ia calçando a rua, né? Mas gera um progresso em relação à terra pura, com muita poeira, o calçamento nossa, era lucro, né? Depois veio o asfalto, acabou, as pedras não valavam. Mas era feito isso. Então, uma pessoa simples do povo, ele anunciou o enterro de fulano de tal, foram lá, fizeram prece para ele. E o outro era um mecânico, cara. Então, se o cara tem um preconceito, ele não tem só para os negros, ele é um preconceito bem mais ampliado, vamos dizer assim, tá certo? E por que vai... Entendeu? É isso que é o ponto. Né? Então, pessoas que não fazem o que ele fez de atender os pobres, de não repelir pobres, é que chama Kardec, talvez, que chama Kardec de racista. Não é mesmo? Sim. Comentários de Allan Kardec na questão 803,
Na primeira edição é a questão 403 de O Livro dos Espíritos. Então, aqui é comentário dele, não é a opinião dos Espíritos, né? É a opinião dele. Todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem igualmente fracos, acham-se sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Portanto, a conclusão, Deus não concedeu superioridade natural a nenhum homem, nem pelo nascimento, nem pela morte. Significa o seguinte, que todos somos iguais. Ora, se uma pessoa que fala, que argumenta que todos somos iguais, como é que ele vai ser racista? Não tem como. Não tem jeito. Aí, na Revista Espírita de 1861, argumento de Kardec. Eu devia ter colocado até o título do artigo. Mas está lá. Porque o Espiritismo, restituindo ao Espírito o seu verdadeiro papel na criação, constatando a superioridade da inteligência sobre a matéria, faz com que desapareçam naturalmente... Deixa eu anotar aqui, tem um erro que eu consegui corrigir. Naturalmente, todas as distinções estabelecidas entre os homens, conforme as vantagens corporais e mundanas, sobre as quais, agora, só o orgulho fundou as castas e, presta atenção à palavra que ele vai usar, os estúpidos preconceitos de cor. E você vai me desculpar, meu amigo, vai me chamar Kardec de racista? Sinto muito, vou afirmar de novo. Você desconhece Kardec. Sinto muito. E o pior, Paulo, que isso vem sendo divulgado por pessoas que se dizem espíritas, e o pior, em revistas de grande alcance nacional, como, por exemplo, a revista, daqui a pouco eu vou lembrar, o Carta Capital. Então, vamos dar o nome aos bois aqui, né? Eu acho que já, inclusive, a essa altura, não é mais possível a gente ficar não dar nome aos bois. Porque isso aí realmente é muito sério, né, o que vem acontecendo desse grupo de pessoas que se dizem espíritos estarem ofendendo aí a memória de Allan Kardec dessa maneira, e realmente isso não tem como a gente aceitar. Sinto muito, eu fico... tem que segurar. Porque não é fácil, não. Também faço força para segurar. Porque você conhece um pouco o meu trabalho, você vê que a gente, principalmente a Revista Espírita, toda hora está citando, porque não tem como você ser espírita sem, né, sem ler a Revista Espírita. Então lá você vai conhecer um Kardec diferente, né, uma situação diferente e tal. E muitas das coisas estão lá, não vai estar nas obras, né? E aí vem lá Kardec na Viagem Espírita, né, que fez nos discursos pronunciados nas reuniões gerais aos espíritos de Lyon, Bordeaux, né, o primeiro discurso, ele diz o seguinte: eu não desprezo ninguém, lamento os que agem mal, rogo a Deus e aos bons espíritos que façam nascer neles melhores sentimentos. É isso tudo. Gente, não tem nem como, né? E aí, no Espiritismo, em sua mais simples expressão, ele diz assim: homens de todas as castas, de todas as seitas, de todas as cores, todos sois irmãos, porque Deus vos chama a todos para ele, ou seja, todos nós temos o mesmo destino, né? Dai-vos, pois, as mãos, seja qual for a vossa maneira de adorar. Então, ele está falando aqui das diferenças de religiões, né? Somente, né? Não lanceis anátemas, porque o anátema é a violação da lei de caridade proclamada por Cristo. Homens de todas as cores. Está falando, trate como irmão. E aí me explica como que um cara que prega uma coisa dessa vai falar que tem sentimento racista, cara? Não tem jeito. Revista Espírita, 1863,
num artigo refutando um tal de seu Burlet, da acusação de que o espírito é causa de loucura, né? É tudo louco. Os hospícios estão cheios de espírito. Como que antes do espiritismo não tivesse hospício, né, Arthur? Olha você vê que é a loucura dos homens, né? Então, diz da Kardec, nós trabalhamos, nós, né, tá falando de espiritismo, nós trabalhamos para dar fé àqueles que não creem em nada, a difundir uma crença que torna os homens melhores uns para com os outros, que eles ensinam a perdoar seus inimigos, a se olharem como irmãos, sem distinção de raças, de castas, de seitas, de cor, de opinião política ou religiosa. Uma crença, em uma palavra, que faz nascer o verdadeiro sentimento da caridade, da fraternidade e dos deveres sociais. Cara, eu podia parar por aqui. É mesmo. Não precisa de mais. Aqui está mais que provar, cara. Muito claro. Uhum. Entendeu? É forçar a barra e desconhecer Kardec. É o que eu disse. Desconhecem Kardec. É. Eu acho, Paulo, que pelo jeito que está, eu acho que tem muito. Já começo a desconfiar que se trata de má fé, porque não é possível. Não tem outro jeito, né, meu? Não tem outra explicação. Porque não é possível. Você vê que a quantidade de coisas que eu peguei na revista Espírito, quase tudo de lá. Aí, no artigo da revista Espírito de 1867, um artigo chamado Emancipação das Mulheres nos Estados Unidos, ele vai lá, os privilégios de raças têm sua origem na abstração que os homens fazem do princípio espiritual. Você se separa, você não olha o outro lado, cara, que é o espírito. Olha você ver. Para não considerar senão o ser material exterior, você só considera o corpo. Por isso você faz divisão. Da força ou fraqueza constitucional em uns, uma diferença de cor em outros, do nascimento, na opulência ou na miséria, da filiação consanguínea, nobre ou plebeia, concluíram por uma superioridade ou por uma inferioridade natural. Foi sobre este dado que estabeleceram suas leis sociais e os privilégios de raças. Ou seja, vocês colocaram isso tudo porque eles não olharam o espírito, vocês só olharam a matéria. Então, vão continuar errado se você continuar com esses olhos, não tem jeito. Aí continuou. Deste ponto de vista circunscrito, então, limitado, castanho, canhesco, né? São consequentes consigo mesmo, porque a não considerar senão a vida material, certas classes parecem pertencer e pertencem com efeito a raça diferente. Dentro do conceito da época, tinha divisão de raça. Vamos esquecer isso, não. Por isso que pertence com efeito a raça diferente, aquelas 6 raças que era o contexto científico da época. Tá? Mas, aí vem o mas dele lá. Prendendo-se seu ponto de vista do ser espiritual, ou seja, se você olhar o ser espiritual, o espírito, que é o ser essencial e progressivo do espírito, em uma palavra, preexistente e sobrevivente a tudo, cujo corpo não é senão um envoltório temporário, variando como a roupa de forma e de cor, se, além disso, dos estudos dos seres espirituais, ressalta a prova de que esses seres são de uma natureza e de uma origem idênticas. Ou seja, não tem ninguém diferente de ninguém. Uhum. Tudo igualzinho. Olha pra você ver. Que a destinação é a mesma, que todos partindo do mesmo ponto, a origem nossa é a mesma, nascidos em ignorância, tendem ao mesmo objetivo, que é uma meta, espírito puro, para todos. Todos nascem do mesmo jeito e todos atingem a meta de todo jeito. Então, essa visão é a visão do espírito. Então, com essa visão do espírito, não tem como você discriminar quem quer que seja. Né? Aí vem lá, que a vida corpórea não é senão um incidente no caminho da evolução, né? Uma das fases da vida do espírito, necessária a seu adiantamento intelectual e moral. Que, em vista desse adiantamento, o espírito pode sucessivamente revestir envoltórios diversos, nascer em posições diferentes,
chega-se à consequência capital da igualdade da natureza. Então, essa posição diferente é igual para todo mundo. Qual a igualdade? É daí a igualdade dos direitos sociais de todas as criaturas humanas e a abolição dos privilégios de raças. Eis o que ensina o Espiritismo. Porque você vem hoje como rico, você nasce como pobre. Você como homem, você nasce como mulher. Você é branco, você nasce como preto, amarela, cor de rosa. Você não está nem aí, cara. É verdade. Você vai dividir por quê, então? Inclusive, o ensino espírita acaba com esses preconceitos, justamente por isso que você acabou de explicar aí, que uma vez, né, nós podemos encarnar das mais variadas formas, né? Ostentando justamente esse lado que ele chama a atenção dos espíritas. Por isso, a gente pode reencarnar em qualquer posição, é que não devemos estabelecer nada, porque hoje nós estamos em cima, mas não pode estar embaixo, estamos de inferior. E ele vai falar isso aí, várias, né? Revista Espírito de novo. O homem sabe que todas as almas, tendo o mesmo ponto de partida, são criadas iguais, com a mesma aptidão de progredir em virtude do seu livre-arbítrio, que todas são da mesma essência. E que não há entre elas senão a diferença do progresso realizado, progresso espiritual realizado através da reencarnação. A diferença nossa é essa. Só. Né? Que todas têm o mesmo destino e alcançarão o mesmo objetivo, mais ou menos prontamente, segundo o seu trabalho e sua boa vontade. Olha lá, tá na origem mesmo, destino é o mesmo. A meta é a mesma. Está falando de a mesma coisa que falou lá de forma diferente. Né? Continua lá. Agora o item 36. Eu pulei os outros, porque não tem coisa que me interessa. Não, aí, ó, o que você falou. Ó. Com a reencarnação, caem os preconceitos de raça e de castas. Uma vez que o próprio espírito pode renascer rico ou pobre, grande senhor ou proletário, senhor ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher. Pois a reencarnação funda-se sobre uma lei da natureza, o princípio da fatalidade universal, ela funda-se sobre a mesma lei no da igualdade dos direitos sociais e, consequentemente, no da liberdade. Os homens não nascem inferiores e subordinados senão pelo corpo. Ou pela nossa ignorância, né? Podemos acrescentar também. Né? Pelos espíritos, eles são iguais e livres. Daí o dever de tratar os inferiores com bondade, benevolência e humanidade. Porque aquele que é o nosso subordinado hoje pode ter sido o nosso igual ou superior, talvez um parente ou um amigo, e que podemos nos tornar, por nossa vez, o subordinado daquele ao qual comandamos. Kardec está sendo bem claro aí em relação à inferioridade na condição social, né? Social. Subordinados e superiores, hierarquicamente falando, né? Então, você veja bem, esses argumentos que são trazidos até agora, né? Uhum. De onde nós podemos falar que tem racismo nisso aqui? Nem forçando a barra, meu amigo. Nem forçando a barra. Aí, então, se não tem como, então eu volto à situação. Não conhece Kardec. Sinto muito. Vou reafirmar isso até o final. Revista Espírita de 1966 tem um artigo chamado Tom Cego. Tom é um jovem negro de 17 anos, cego de nascença, supostamente dotado de um instinto musical maravilhoso. O rapper Weekly, jornal ilustrado de Nova York, consagrou-lhe um longo artigo, do qual extraímos as passagens seguintes. Então, um artigo publicado no jornal, Kardec vai pegar uma parte do artigo e depois ele vai comentar. Então, vamos lá, do que ele escreveu do artigo. Não havia 2 anos que ele traduzia pelo canto tudo que feria ser ouvido, e tal era a justeza e a facilidade com a qual agarrava o motivo, que, ouvindo as primeiras notas de um canto, ele podia executar a sua parte. Então, ele ouvia uma música assim, ele cantava, ele acompanhava as coisas, né? De nascença, era assim. Logo começou a acompanhar, fazendo os segundos, se bem que não tivessem jamais ouvido. Então, às vezes, a música nem ouviu, ele conseguia continuar. Mas o instinto natural lhe revelava que alguma coisa de semelhante deveria se cantar.
Olha agora o que vai acontecer. Com a idade de 4 anos, ouviu pela primeira vez um piano. Então, ali eles estão falando deles já, né? Já mais velho, vamos dizer. Então, voltando lá atrás, quando ele tinha 4 anos, né? Ouviu pela primeira vez um piano. A chegada do instrumento, a primeira vibração dos toques atraiu ao parlatório, que seria o salão. Foi-lhe permitido passear seus dedos sobre as teclas, simplesmente para satisfazer sua curiosidade. Ele deve ter ficado eufórico, né? Né? Depois da meia-noite, olha cá, pôde permanecer no parlatório onde tinha sabido penetrar. Então, de noite, meia-noite, ele voltou no salão onde o piano estava. O piano não tinha sido fechado. E as jovens senhoritas da casa foram despertadas pelos sons do instrumento. Para seu grande espanto, elas ouviram o Tom tocando em um dos seus trechos e pela manhã elas o encontraram ainda no piano. Ele passou a noite toda tocando piano, cara. Olha, presta atenção. O cara nunca viu piano na vida dele. Esquece que ele é cego, tá? Ele nunca viu piano na vida dele. A primeira vez que ele viu um piano, ele começa a tocar. Tocar de tocar, não é arranhar tecla, não. Né? De tocar, repetir, inclusive, coisas que essas crianças jovens tinham tocado, ele repetiu. Então, ele tinha aquele que chama de ouvido absoluto, não é isso, Arthur? Parece que tem. Então, ele tocou, cara. Então, como isso? O cara nunca... Entendeu? É coisa assim, extraordinária, né? Aí vem um comentário também. Um tal prodígio, mesmo fazendo uma larga parte ao exagero, assim, exagero do relato que os caras fizeram, seria o mais eloquente discurso de defesa em favor da reabilitação da raça negra. Aí, ó. Reabilitação da raça negra, cara. Porque na época era vista como inferior, né? Num país onde o preconceito de cor está tão enraizado, e se não pode ser explicado pelas leis conhecidas da ciência, o será de maneira mais clara e mais racional pela da reencarnação. Não de um negro no negro, mas de um branco no negro. Porque uma faculdade instintiva tão precoce não poderia ser senão a lembrança intuitiva de conhecimentos adquiridos numa existência anterior. Então, por que está falando de um negro não de um negro no negro? Porque dentro do contexto da época da sociedade, o negro não tinha oportunidade nenhuma. É por isso que está falando. Então, não é espírito de negro reencarnando, porque se ele fosse negro, ele não saberia nada. Ele não saberia nada de música. Então, não é. Então, é de um branco, porque o branco tinha oportunidade de ter contato com cultura, com... Então, por isso que ele está falando. Aquilo não está discriminando também, não. Ele está só falando uma realidade, né? Dentro do conceito espírita. Mas, então, dir-se-á. Isso seria uma queda do espírito de passar da raça branca para a raça negra? Então, preste atenção, que eu ressaltei o si. Então, ele coloca como uma condicional. Não é ele que está afirmando. E muitas vezes tem coisas lá que ele faz isso, ele usa desse recurso de colocar os outros falando e as pessoas acham que ele está falando. A pessoa não consegue separar no texto se é dele ou se é dos outros. Como ele que escreveu, acho que tudo é dele. Esse si é o ponto-chave da questão. Queda de posição social, sem dúvida. O que se vê todos os dias, quando de rico se nasce pobre ou de senhor servidor. Mas não retrocesso do espírito, uma vez que teria conservado suas aptidões e suas aquisições. Então, o espírito não retrograda, ou seja, você não passa em termos de conhecimento e moralidade. Você não vai para uma situação ao qual você já passou. É dali para frente, para trás você não volta. Aprendeu, está incorporado no seu psiquismo, no seu intelecto e avançar, não é voltar e nem parar. Né? Então, essa é a posição... É por isso que Kardec diz que possivelmente o espírito de um Newton jamais, naquela época, né, lembrando o contexto da época, como você fez aí, jamais encarnaria numa tribo africana, porque ele sabia da realidade de uma tribo africana, da época. Hoje, a situação é bem diferente, né? Sim. Então, não dá para comparar. Então, o que faz as pessoas que têm acusado Kardec
de racista é essa falta de noção de como que as coisas eram na sua época. Eles abordam o tema segundo a situação de hoje, né? Exatamente. Bom, essa posição seria para ele uma prova ou uma expiação, talvez mesmo uma missão, a fim de provar que essa raça não está voltada pela natureza a uma inferioridade absoluta. Então tá aqui, cara. Como é que o cara argumentando aqui desse jeito, o cara é racista? Raciocinamos aqui na hipótese da realidade do fato, ou seja, que é a descrição do caso do Tom, né? E pelos casos análogos que poderiam se apresentar outros casos mais ou menos semelhantes que pode acrescentar. Aí. Revista Espírita de 1967, ele volta a falar de Tom, né, o cego. Agora, para publicação no Jornal Espiritual de Magazine de Londres, né? Aí vem lá assim, Tom deve ser um grande músico, ao qual basta ouvir para estar no caminho daquilo que soube. Soube porque aprendeu, né? O que torna o fenômeno mais extraordinário é que se apresenta no negro, escravo e cego. Tríplice causa que se oporia à cultura de suas aptidões nativas. Ou seja, por aquela condição, ele não podia ter nascido na África porque não ia ter aqueles conhecimentos, aquelas aptidões. Então, tem que ter nascido num lugar que a cultura favoreceu ele ter aquele conhecimento para tocar, que ele tocou. É isso que ele está falando. Os africanos da época se utilizavam de outros instrumentos, né? Não se utilizavam do piano, por exemplo. E apesar da qual ela se manifestar na primeira ocasião favorável, como um grão germina aos raios do sol. Ora, como a raça negra em geral, e sobretudo no estado de escravidão, não brilha pela cultura nas artes, disso é preciso concluir que o espírito de Tom não pertence a essa raça, mas que nela se encarnou, seja como expiação, seja como meio providencial de reabilitação dessa raça, na opinião, mostrando do que ela é capaz. Muito se disse, muito se escreveu contra a escravidão e o preconceito de cor. Tudo que se disse é justo e moral, mas não era senão uma tese filosófica. A lei da pluralidade das existências e da reencarnação vem acrescentar a irrefutável sanção de uma lei da natureza que consagra a fraternidade de todos os homens. Tom, o escravo, nascido aclamado na América, é um pretexto vivo contra os preconceitos que reinavam ainda naquele país. Perfeito. Nossa senhora, caraca. Aí vem lá a gente. Essa que é a visão dele. O espírito mais não é do que a alma sobrevivente ao corpo. É o ser principal, pois que não morre. Então, o espírito é o ser principal. Esse é o que eu falo. Ao passo que o corpo é simples acessório, sujeito à destruição. Vai nascer num corpo branco, num corpo preto, amarelo, cor-de-rosa, com deficiência ou não, limitações ou não. Então, entendeu? Sua existência, portanto, é tão natural depois como durante a encarnação. Está submetido às leis que regem o princípio espiritual, como o corpo o está às leis, né, que regem o princípio material. Bom. Então, aqui só para ilustrar, a classificação dos espíritos por ordem, né, são 3 ordens, e todos nós vamos passar pelas 3 ordens, começamos aí pela 3ª ordem, a mais baixa de todas, né? E vamos, à medida das encarnações, adquirindo conhecimento, moralidade, e vão galgando as ordens mais elevadas ou as classes mais elevadas, até chegarmos à condição de espírito puro. Isso é para todo mundo, ninguém fica fora. Branco, preto, amarelo, então, volta tudo aquela história. Então, a doutrina espírita é antirracista, aí, com certeza. Nada a ver. Bom, tem textos problemáticos de Kardec. Esses 4 aí são os principais.
E a gente aqui a gente tem que ter um cuidado muito grande de ler, porque de repente confundem mesmo, tá? Aqui eu não vou citar os 4, porque senão nós vamos ficar aqui até meia-noite, né? Eu acho que eu vou citar só a Teoria da Beleza, tá, Arthur? Deixa a cronologia que agora tá aqui, mas talvez faça rápido nele, tá? Vamos lá. Tem uma fala que eu encontrei da Adolfo de Mendonça Júnior que eu achei muito interessante. Ele diz o seguinte, no artigo que ele vai falar, Allan Kardec, a ciência e o racismo. Para criticar uma obra, faça-mista estudar o todo ou o seu conjunto, e não apenas alguns fragmentos, a partir do conhecido para o desconhecido. É isso que falta para os detratores de Kardec. É isso que falta, né? Então, vai lá. Os detratores atacam. Então, aqui são pessoas fora do movimento, tá? Aí eles vão citar Kardec. São seres tão brutos, tão pouco inteligentes, que seria um trabalho perdido procurar instruí-los. É uma raça inferior, incorrigível e profundamente capaz. Ali ele coloca sobre os negros escravos, né? Aí lá no outro, eu falo assim, o Etentote é uma raça inferior. Então, perguntamos se o Etentote é um homem ou não. Se é um homem, porque Deus fez a sua raça, ele vai para fora. Nós vamos ser esse texto, tá? Então, Jesus, trechos isolados de Kardec, fora do contexto, sem conhecer Kardec, o pensamento de Kardec, solta essas impropérios aí, tá? Mas, como eu disse, infelizmente, espíritas também estão achando, infelizmente. Então, Kardec diz o seguinte, ó, ficamos sujeitos a enganos sobre o sentido de certas expressões e de certos fatos em virtude do hábito de interpretarmos os nossos de acordo com as nossas próprias... Desculpe, interpretarmos os outros de acordo com as nossas próprias condições. Então, você, na verdade, você não está interpretando os outros, você está julgando o outro aquilo que você pensa. Tá certo? Esse que é o ponto, né? Então, vamos lá. Aí vem lá no livro Kardec e Racismo para Refletir, fala o seguinte. Essa técnica, eu ia estar falando aqui da técnica chamada ambiguidade textual. Aí no finalzinho que eu não entendi o que é isso. Faz com que o leitor desenvolva raciocínios diferentes e subjetivos, baseando no texto que contém variadas motivações e propósitos. As ideias, quando entregues ao leitor, não estão acabadas, mas esperando que suas lacunas sejam completadas, suas faces desfeitas, seus paradoxos esclarecidos. Então, joga um punhado de ideia para fazer o leitor chegar a uma conclusão em função do objetivo que ele quer. Né? Então, se a gente não tomar muito cuidado com isso, aí que eu falo, você confunde uma ideia que ele está trabalhando para desenvolver uma linha de raciocínio e a atração que é dele, e na verdade não é dele. Ele está usando para te fazer pensar, para te fazer refletir. Este é o ponto. Né? Em outras palavras, um único texto contém informações conflitantes, doutrinárias antirracistas e pensamentos preconceituosos sociais que forçam o leitor a uma análise mais atenciosa, da qual deverá tirar suas próprias conclusões. Então, ele não tá dando opinião, ele está julgando várias informações, trabalha uma linha de raciocínio para você chegar a essa conclusão. Então, se você não ficar atento, aquele que eu coloco, você acha que é dele, quando na verdade não é. Ele está julgando para você refletir sobre a falsidade daquela ideia, por exemplo, que não tem sentido, que não tem lógica, e você está achando que é dele. Então, vamos lá. Aí vem a teoria da beleza. Bom, frase, Kardec. Todo mundo não tem nem o mesmo gosto, nem a mesma maneira de ver. O que é verdadeiro, bom e belo para uns pode não ser para outros. Quem, pois, será o juiz? O nosso conceito de verdade, de bom e de belo é variado. Sim. Então, quem é o juiz? Entendeu? Esse é o ponto. Quem é o juiz? Quem vai saber que isso é o verdadeiro, que isso é o belo e isso que é o bom? Nossos conceitos são diversos. Cada um pensa de uma forma. Então, meu amigo, esse conceito de teoria da beleza também vem disso aí. Tá? E nós vamos tentar entender isso e o que ele está falando. E parece que esse texto parece que esse texto não se tem a confirmação de que tenha sido escrito por Kardec, né? Da teoria da beleza, não é isso? Não, esse texto foi publicado em obras póstumas. Teoricamente, manuscritos de Kardec, teoricamente. Não tem nem certeza. Agora, eu achei
Foi até hoje que achei. Eu saí pesquisando nos PDF e topei, pus uma palavra e topei com isso aqui. Uma coisa interessante é que o texto da teoria da beleza praticamente vai começar igualzinho isso que está aqui. Ok. Então, talvez isso que foi o que despertou ele falar qualquer coisa e ver. Então, está lá na Revista Espírita de 1859, mês de abril, lá no tópico Conversa Familiar de Além do Túmulo. Aí tem a manifestação do espírito Benvenuto Cellini, né, na Sociedade Espírita de Paris, né, em 11 de março de 1859. Então, ele, na comunicação, diálogo com esse espírito, né, está dialogando, a questão 28, proposta para ele é a seguinte: a beleza não é relativa e convencional? O europeu se julga mais belo que o negro e este mais belo que o branco? Se há uma beleza absoluta, qual é o seu tipo? Podeis dar a sua opinião a respeito? Olha você ver. Então, o que ele está falando? Não, o preto acha que o preto é mais bonito, o branco acha que é mais bonito. Você pode dar uma opinião sobre isso? Afinal, o que é mais bonito? Entendeu? Mais ou menos assim? Né? Com prazer. Não quis fazer alusão à beleza convencional, porque já tinha falado alguma coisa lá atrás. Pelo contrário. Olha aqui. A beleza está em toda parte. É o reflexo do espírito no corpo e não apenas a forma corpórea. Como dissestes, um negro pode ser belo de uma beleza que será apreciada somente por seus semelhantes. É verdade, mas é isso mesmo. É mesmo. Então é isso que as pessoas não entendem. Quando ele fala o negro é belo para o negro, ele está falando dentro desse contexto. Que é possível falar, o japonês é bonito para o japonês. O chinês para o chinês, o brasileiro para o brasileiro. Agora, só porque usou o negro é racista. Aí vem a encrenca de novo. É linha de argumentação. Só isso. E é verdade. Quando a gente vai, aqui no Brasil, vai para o Nordeste, assim, que pessoal estranho. Vai para Minas, pessoal mais estranho ainda. Qualquer parte do Brasil, que não é o seu reduto, onde você mora, você acha que o pessoal é estranho, cara. Tudo estranho. Você pode levar o Brad Pitt para uma tribo africana lá isolada, eles vão achar o Brad Pitt horroroso. Entendeu? Ou a Angelina Jolie também, uma mocreia, enfim. Agora veja a conclusão do espírito. Do mesmo modo, nossa beleza terrestre é deformidade para o céu. Olha, o que ele está falando? A beleza sua que vocês acham, e é nada diante da beleza que está dos anjos, por exemplo. É nada. Não é? Como para vós, brancos, o belo negro vos parece quase uniforme. Para o artista, a beleza é a vida, o sentimento que sabe dar à sua obra. Com isso, imprimirá a beleza às coisas mais vulgares. Então, olha você ver a linha de argumento. Eu acho justo e é lógica. E, infelizmente, é isso. A gente tende a achar bonitas as pessoas que estão no nosso círculo e pronto, no sentido, sem ter isso, a conotação racista, vamos dizer assim. Nada bem. Agora, só porque usou negro, aí é racista, entende? Usou a palavra negro, o termo negro, e lascou. Né? E aí vamos cair, então, no artigo intitulado Teoria da Beleza, que está publicado em Obras Cósmicas, e ele vai começar exatamente assim. A beleza é uma coisa de convenção e relativa a cada tipo, exatamente o que estava escrito lá. O que constitui a beleza para certos povos não é para outros uma horrível fealdade? Os negros se acham mais belos que os brancos e vice-versa. Nesse conflito de gosto, há uma beleza absoluta. E em que consiste ela? Então, você tem conflito, qual que é a beleza mesmo? Entendeu? Somos realmente mais belos do que os Hottentots e os Cafres? E por quê? Somos ou não somos? Então, aqui eu pus um cone, dependendo do ângulo que você vê a projeção dele de um ciclo, dependendo do ângulo que você vê um quadrado. É isso. Cada um vê o que quer. E às vezes o objeto é o mesmo. Né? E aí, essa questão que à primeira vista parece estranha, o objetivo do nosso estudo, a ele se refere, todavia, de maneira direta e toca o próprio futuro da humanidade. Ela nos foi sugerida, assim como a sua solução, pela passagem seguinte de um livro muito interessante e muito instrutivo, intitulado As Revoluções Inevitáveis do Globo e na Humanidade, por Charles Richard. Então, ele tem aquela resposta, na hora que ele viu o livro, assim, eu acho que eu vou escrever sobre isso. Só isso.
mas algo dele. Não era nem para publicar, mas algo dele. Né? O autor dedica-se a combater a opinião da degenerescência física do homem desde os tempos primitivos. Então, o homem foi degradando, né? Era melhor lá, mais bonito, mais alto, foi até ficar do tamanho que a gente está aqui. Era gigante lá, pequeno agora, mais ou menos por aí. E refutada vitoriosamente a crença na existência de uma raça primitiva de gigantes aí, e se dedica a provar que, do ponto de vista da força física e do talho, os homens de hoje valem os antigos, se não os ultrapassam mesmo. Claro. Ele está comentando o livro do cara. Aí vem para comentar. Está falando do livro, né? Agora vai comentar. Dessas observações judiciosas, resulta que a forma dos corpos se modifica no sentido determinado, e segundo uma lei, à medida que o ser moral se desenvolve. Então, o que ele está falando aqui importante? Ele está falando que o nosso corpo vai melhorando, se modificando para melhor, à medida que nós vamos evoluindo. Isso é importante. Moralmente. Moralmente. Que a forma exterior está em relação constante com o instinto e os apetites do ser moral. Então, quanto mais grosseiro entrar no nosso corpo, mais próximo nós estamos da saída do reino animal para o reino hominal, porque o corpo vai repetir a moralidade do homem. Né? Porque quanto mais os seus instintos se aproximam da animalidade, mais a forma, igualmente, dela se aproxima. Olha, quanto mais você tem instinto de animal, mais próximo de lá você está. Vamos dizer assim, para ficar mais claro. Enfim, que à medida que os instintos materiais se depuram e dão lugar aos sentimentos morais, o evotório exterior, então, à medida que se melhora o evotório exterior, o que acontece? Que não está mais destinado à satisfação das necessidades grosseiras, reveste formas cada vez mais pesadas, mais delicadas, menos pesadas, mais delicadas, em harmonia com a elevação e delicadeza dos pensamentos. Então, à medida que você vai evoluindo, seu corpo também vai evoluindo para comportar, vamos dizer, para essa habitação de um espírito mais evoluído, com menos necessidades grosseiras, já não precisa lá da feijoada, né? É um mais vegano, vai para aí afora, né? Entendeu? Vai para aí afora. Né? Muito legal isso aí. A perfeição da forma é, assim, a consequência da perfeição do espírito. Né? De onde se pode concluir que o ideal da forma deve ser aquela que reveste os espíritos em estado de pureza. Então, qual é o ideal da forma? É do espírito puro. E não é a nossa. Nem a nossa hoje. Né? A que reveste os poetas e os verdadeiros artistas, porque eles penetram pelo pensamento dos mundos superiores. É óbvio que é um caso, nem todo artista, porque artista é verdade. Então, é isso, mais ou menos, que a gente pode explicar. Se essa evolução humana for verdadeira, então aqui é fácil para a gente explicar. Então, quanto mais próximo da animalidade, mais o corpo é grosseiro. Quanto mais vai afastando dela, mais bonito é o corpo. É isso que está falando. O espírito progrediu, um espírito nesse nível aqui, de evolução, vai habitar um corpo desse tipo? Para quê? Jamais. Jamais. Você não retrograda. Então, esse belo tem que ser entendido nesse contexto. Senão, você não vai entender nada. Não pode tirar esse contexto. Foi o que foi falado até agora, não foi? De que precede, do que falou, se pode concluir que a beleza real consiste na forma que mais se distancia da animalidade. Fechou? Olha lá. E reflete melhor a superioridade intelectual e moral do espírito. Então, quando um corpo melhor, mais bonito, vai refletir o intelecto e uma moralidade mais elevada. Que é o ser principal, que é o ser do espírito, que é o ser principal, que é o mais importante que ele falou lá, né? A moral influente sobre o físico, que apropria as suas necessidades físicas e morais, segue-se. Primeiro, que o tipo de beleza consiste na forma mais próxima à expressão das mais altas qualidades morais e intelectuais. Segundo, que à medida que o homem se eleva moralmente, seu evotório se aproxima do ideal de beleza, Então, nós não temos beleza nenhuma ainda. Por mais que a gente ache que é mais bonito que o japonês, com o preto, com o branco, com o amarelo, nós não estamos, né? Porque o ideal de beleza vai estar na beleza angélica. Só os anjos que são bonitos. Nós, ó.
Nem rascunho, né? Nem rascunho. Aí vem lá. O negro pode ser belo para o negro, como um gato. Olha, você vê, como um gato é belo para um gato. Onde que está o preconceito que eles têm aqui, cara? Você fala assim, o japonês pode ser belo para um japonês. O baiano pode ser belo para um baiano. O mineiro pode ser belo para qualquer coisa que você colocar. Mas só porque usou o negro, a palavra negro, é racista. Meu Jesus. Bem isso mesmo. Não tem nada a ver. É tanto que ele colocou o gato para ser para um bom gato, e é mesmo. Aí ele diz, mas não é belo no sentido absoluto. Porque os seus traços grosseiros... Aí nós vamos mostrar o que eles conheciam de negro lá, tá? Lá atrás nós falamos, que não conhecia nada do negro da África. Nada de nada. Então, as ideias que tinha dos negros é isso. Lábios espessos acusam a materialidade dos instintos. Pode bem exprimir as paixões violentas, mas não, não se prestar às nuances delicadas de sentimentos e modulações de um espírito fino. Então, o que ele está falando assim, ó, um espírito que está aqui nessa fase não tem sentido nenhum de vir nessa fase. É isso que ele está falando. E aí, está comparando justamente aquela tribo, né, que você mencionou aí, dos Hotentotes. Pois é. Que eram realmente indivíduos bem ainda, era uma tribo, né, Nós temos a imagem muito atrasada, realmente. Né? Aí vem lá. Aí vai terminar. Eis porque podemos, sem fatuidade, eu creio, sem presunção, sem vaidade, nos dizer mais belo que os negros. Olha você ver. Sem vaidade, eu posso dizer que são mais belos. Não tem vaidade nenhuma. Não está colocando uma situação inferior. Né? E que os Hotentotes, né? Mas talvez também, olha aqui, mas talvez também seremos, para as gerações futuras, o que os Hotentotes são em relação a nós. Cara, o que você está falando assim? Você está se achando aí? Daqui a pouco nós vamos te olhar. Olha que coisa que esses caras eram. Entendeu? Quando encontrar os nossos fósseis, não se tomarão pelos de alguma variedade de animais? Não, entendeu? Deve achar que a gente é animal. Pô, esses caras viveram aqui. Olha você vê. Onde está, nesse texto, a beleza, alguma coisa que você pode falar que é racista? Sinto muito, cara. É forçar a barra. E aí, dos Hotentotes, né? Nós encontramos essa informação no jornal Folha de São Paulo, informação de setembro de 2000, do ano 2000. Os Hotentotes constituem uma etnia nativa da África do Sul, de cultura bastante primitiva. Caracterizam-se pela vida mônade, quer dizer, não para em canto nenhum, né? Baseado na caça e na coleta. Então, quer dizer, a cultura disso aí, desse povo. Não tem muito... Então, ele está falando, o moço vai nascer aí para quê? Ele precisa de progredir. Ele vai progredir o quê? Ele pode nascer em missão para fazer aquele pessoal progredir. Tudo bem. Sim. Mas para o próprio progresso dele, assim, na escala evolutiva, não faz sentido. Aquele meio não dá nada para ele acrescentar algo em cima do que ele já conhece. Muito ao contrário. É o contrário. E ele poder acrescentar. Hoje, combinado com a atividade de pastorio e cultivos inerentes. Só para vocês terem ideia, eu não sei pronunciar esse nome aí, Arthur, se quiser tentar pronunciar para mim. Sartigier, sei lá. A Vênus Hotentote. Há quase 200 anos na Europa, parte do seu corpo, dessa Vênus, né? Deram uma atração circense. Ela era colocada dentro da jaula, peladinha, como nasceu, para os caras ficarem olhando ela lá. Ela tinha as nádegas bem preponderantes, era toda assim, né? Então eles imaginavam que os africanos eram tudo assim, os pretos eram tudo assim, eu não conhecia. Então, dentro desse quadro, e vendo o europeu, o padrão deles era esse. E vendo o europeu, não, isso aqui é lábios grosseiros, deu para entender? É o que tinha de referência. Então, mas sim. Andava com poucas roupas também, né? Os hábitos. Alguns tinham fama de canibais, isso também era... Já pensou? Isso era visto como realmente, como se fossem animais, né? E não se tinha as informações que a gente tem hoje, né? Então, esse é o problema. O cara quer situar hoje como se fosse lá atrás, não tem nem jeito.
É triste, né? Então, aqui somos nós concluindo. Não vemos nada aqui que se possa relacionar a uma discriminação, pois se trata apenas de questão de aprimoramento físico, visível a todos nós, desde que tiremos as viseiras e olhemos para o passado. Aprimoramento físico resultante da lei natural que rege esse tipo de progresso. No futuro, os nossos atuais corpos, com certeza, terão também serão tomados a conta de corpos de homens primitivos, como hoje dizemos em relação aos dos nossos antepassados. Sem dúvida. E aí, Kardec, lido esse texto, esse artigo, na Sociedade Espírita de Paris, esse artigo se tornou objeto de grande número de comunicação. Então, os espíritos começaram a falar em cima disso, né? Então, Kardec ele selecionou duas comunicações para publicar, e das duas eu selecionei uma. Então, aí, ó, 4 de fevereiro de 1879, a média. Ponderaste com acerto que a fonte primária de toda bondade, de toda inteligência, é também a fonte de toda beleza. Ó, bondade, beleza, toda inteligência. Então, está falando do quê? Do progresso moral e espiritual da criatura, né? Intelectual e moral da criatura, que vai dar a ele um corpo belo. Não foi o que foi falado, não. O amor gera a beleza de todas as coisas, sendo ele próprio a perfeição. O espírito tem por dever adquirir essa perfeição, que é a sua essência e o seu destino. Ele tem que se aproximar, por seu trabalho, da inteligência soberana e da bondade infinita, se aproximar de Deus, né? Tem, pois, também que revestir a forma cada vez mais perfeita que caracteriza os seres perfeitos, ou seja, os espíritos puros. Os seres angélicos, foi falado atrás. Uhum. Né? Se nas vossas sociedades infelizes, no vosso globo ainda mal equilibrado, a espécie humana está tão longe da beleza física, é porque a beleza moral ainda está no começo de desenvolvimento. Ou seja, se vocês estão feitos do jeito que vocês são, porque vocês não desenvolveram ainda, vocês não progrediram moralmente, cara. Então, tá vendo? Então ele está falando das condições do corpo das pessoas, mas em relação ao progresso espiritual da criatura, não em relação, entendeu? Como um castigo de Deus, de separar os bonitos dos feios, os brancos dos pretos. Não tem nada a ver, tem nada a ver. E aí, fechando dessa teoria da beleza com a Joana de Anjos, ela fala assim, nossa concepção de beleza é ajustada às condições de evolução do planeta. Então, aqui nós enxergamos as pessoas bonitas. Mas quando a gente sai daqui para um mundo mais elevado, vocês vão ficar sem graça. Você vai esconder na estrada das portas, né? Como diz o, né? O que vemos e sentimos está sintonizado com o nosso modelo de belo interior e, por conseguinte, vislumbramos fora o que somos por dentro. Então, o interior expõe para fora. A coisa muito interessante, eu não sei se aconteceu já com você, às vezes você pega uma pessoa, a pessoa é muito bonita, mas ela é vazia. Então, no fim, você não acha... Agora, você pega uma pessoa feinha, mas uma pessoa amorosa, você não enxerga a feiura da pessoa, não, entendeu? É incrível. E você é muito mais simpática a essa pessoa do que a outra. É verdade. Então, porque a beleza interior, ela se sobrepõe à beleza física. Isso fica claro. É isso que o Kardec está falando. O que ressaltou desse ponto todo da teoria da beleza é isso. É a beleza interior. É o que importa. O físico não faz nada. Né? A frenologia, né, foi uma ciência, sei lá, você pode chamar de ciência, difundida por Franz Joseph Gall. Né? E o que era a frenologia no sentido? Que a forma do crânio é que indicaria a raça da criatura. É mais uma maneira de dividir as pessoas, né? Por raça. Obviamente que aí a raça branca que estava no topo é a mesma coisa que sempre, né? E Kardec vai combater essa ideia tranquilamente, né? O Espiritismo não te ensinar uma semelhante teoria, dela sempre demonstrou o ridículo e a impossibilidade. Nota-se a verdade, uma gradação contínua na série animal, mas entre o animal e o homem há solução de continuidade. Ora, admitindo isso mesmo, o que não é senão um sistema, que o espírito tenha passado por todos os graus da escala animal, antes de chegar ao homem,
haveria sempre de um ao outro uma interrupção que não existiria se o espírito animal pudesse se encarnar diretamente no corpo do homem. A ideia é mais ou menos isso aqui, tá? Aqui é só uma ideia mesmo. A questão do crânio é só para confirmar o que nós já falamos, que aqui nós temos a evolução como é que chama aqui? Do volume, né? Do crânio humano. Volume do crânio humano. Então, lá no primeiro da nossa escala, né, que a Australopithecus afarensis, né, era 385 centímetros cúbicos. O homem atual, 1.350. Então, o homem foi aprimorando o seu cérebro. Entende? Foi aprimorando. Melhorou o corpo, melhorou o cérebro, foi crescendo. E o interessante é que o chimpanzé moderno, né, que seria o descendente comum, né, da coisa, ou teoricamente, né, vamos dizer assim, a diferença entre 385 a 400 é muito pequena, né? O que demonstra, né, esse parentesco com outros primatas, né? Então, se o crânio fosse representar, pode até representar, sim, grau evolutivo em relação ao tempo nosso, né? Sim. Mas nada mais que isso, mais matéria, não em relação ao espírito. Hoje o que se vê é que todos os indivíduos têm um cérebro igualmente, quer dizer, isso é, no mesmo tamanho, né? Aí, fechando, o Kardec vai explicar assim, tal é, em poucas palavras, o princípio da ciência fenomenológica. Embora o nosso objetivo não seja desenvolvê-la aqui, uma palavra ainda é necessária sobre o modo de apreciação. Engana-se-ia estranhamente, querendo poder deduzir o caráter absoluto de uma pessoa só pela inspeção das saliências do crânio. Bom, matou a cronologia e foi aqui. Não era adepto essa coisa. Então, é isso que estava, era a época que ele vivia. Ele nem concordou com isso, tá vendo? Mas, à medida que as suas faculdades se estendem, falta um instrumento apropriado, como a uma criança que cresce, são necessárias roupas maiores. Ora, sendo insuficiente os corpos constituídos para o seu estado primitivo, lhes é necessário encarnar em melhores condições e assim por diante, à medida que progride a evolução do corpo. Tá vendo? Sim, ele se admite. Né? Aqui é uma notícia. Seguinte. Deixa eu situar isso aqui. Pegar um outro arquivo aqui. Eu não tenho muita certeza, porque eu fiquei de olhar isso aqui e não deu tempo, mas foi entrado com um processo judicial contra o espiritismo, contra as editoras espíritas, no sentido de tirar as publicações de Kardec do mercado, porque elas tinham conotação racista. Tá? E esse deu pano para manga, mas acabou surgindo o que se chama de um TAC, que seria Termo de Ajustamento de Conduta, que foi assinado em 28 de setembro de 2007. Eu vou só situar um pouquinho aqui para vocês entenderem, né? Então, nessa ação, é uma ação popular que foi colocada, né? Então, está assim, nessa ação popular, menciona-se uma nota explicativa colocada no final de obras póstumas que, após pesquisarmos, descobrimos tratar-se de um termo de compromisso de ajustamento de conduta. Então, isso aqui é nesse site do consultor jurídico que está falando, tá? Então, eles descobriram isso. Vocês estão falando do termo, né? Desse equilíbrio espírito não deve ser recolhido, né? Está falando disso. Aí eles vão lá. Traz um termo de compromisso de ajustamento de conduta celebrado entre o Ministério Público Federal e as entidades. Então, presta atenção agora às entidades que assinaram o termo. Federação Espírita Brasileira. Federação Espírita do Estado de São Paulo. Centro Espírita Leão Denis. Fundação Espírita André Luiz. Editora M. Instituto de Difusão Espírita. Petit Editora e Distribuidora Limitada. Livraria Allan Kardec, editora. E Editora Cultural Espírita Edicel. Então, esse TAC foi assinado em 28 de setembro de 2007.
Aí eles vão explicar o porquê, tal, tal, tal. Então, hoje, as obras da FEB, por exemplo, todas elas, a partir de uma certa data, a partir da assinatura desse acordo, tem uma nota explicativa no final. Todas as obras têm. E nessa nota explicativa, eles vão colocar uma nota de rodapé que eu vou ler. Esta nota explicativa, publicada em face de acordo com o Ministério Público Federal, tem por objetivo demonstrar a ausência de qualquer discriminação ou preconceito em alguns trechos das obras de Allan Kardec, caracterizadas todas pela sustentação dos princípios da fraternidade e solidariedade cristãs, contidos na doutrina espírita. Então, minha pergunta foi assim: se as obras de Kardec tivessem mesmo esse cunho racista, o juiz tinha proposto um ataque? De maneira alguma. Ou ia mandar tirar as obras? Ia mandar tirar. Então, o juiz foi convencido que lá não tem nada de racista. Parabéns, seu juiz. Porque é isso mesmo que ocorre, não tem nada. Ou que nós vimos. Né? Então, está aqui, né? Aí o juiz, Marcelo, dá o nome dele lá. Entende discriminação racial qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência fundadas na raça, cor, dependência, origem nacional, ética, que tem por fim o efeito anular ou comprometer o reconhecimento, o gozo, o exercício em igualdade de condições dos direitos humanos e das liberdades fundamentais dos domínios político, econômico, social, cultural ou em qualquer outro domínio da vida pública. Então, é isso aqui que não tem nada a ver com o Kardec, porque isso não é assim. Isso, né? Aí, fecha lá essa questão. Aí vamos finalizar colocando essa fala de Joana de Anjos de novo. Nós já falamos dela aí, né? Toda vez que o indivíduo, descredenciado legalmente e moralmente, procede a um julgamento caracterizado pela impiedade e pela precipitação, realiza de forma inconsciente a projeção da sombra que nele jaz, desforçando-se do conflito e da imperfeição que lhes são inerentes, submetido como se encontra a sua crueza escravizadora em tentativas de libertar-se. Ou seja, você chama o outro de racista porque você que é o racista. PT, saudação. Aqui está as obras da nossa pesquisa. Uhum. E está aqui. Eu vou colocar esse material lá no meu site agora. Então, quem quiser entrar lá, vai estar lá disponível para quem quiser. Porque nesse meio tempo... Tem lá, mas eu fiz um pouquinho de ajuste. Tem um ajuste aqui para fazer. Aí eu vou fazer, colocar lá. Então, quem quiser pode entrar. Então, como eu disse lá no início, a ideia, o que surgiu no início foi um texto só, onde eu falava dos católicos que acusavam o Kardec de racista e juntei toda essa documentação que eu apresentei aqui, e depois eu decidi separar, para deixar uma parte técnica para cá, que ficou no racismo em Kardec, e a parte de contestar a refutação desse pessoal lá. Agora, um detalhe muito interessante que eu achei em relação, e aí eu não vou ter dó dos católicos, que acusam, né? Não sou dos católicos, só os que acusam. É que eu descobri que os navios negreiros, todos eles tinham o nome de santos. São Benedito, São Pedro, São Paulo, São Pedro de Alcântara, São das Quantas, São... Então, significa dizer que o quê? Que todos os donos de navio eram católicos. Só isso. Então, se você tem telhado de vidro, meu amigo, não atire pedra no telhado do vizinho. Ok? Esse 14 acusa o Kardec racista está no meu site e o racismo Kardec está no meu site também. Pode baixar. E esse aí, todos os dois podem baixar, tá lá. Eu só vou colocar a parte desse material que eu trabalhei essa palestra. Daqui a pouco eu coloco lá. Quem quiser entrar lá, pode tirar, fica à vontade. Então é isso, Arthur, que nós temos. Maravilha.
Antes a gente apresentar. ir para as perguntas, né? Tem alguns comentários, algumas perguntas que a gente favoritou aqui para apresentar. Coincidentemente, essa semana, pessoal, e esse estudo do Paulo já estava programado já há muito tempo, né? O Paulo já tem esse e-book há um bom tempo, né, Paulo? Sim. Publicado e tudo no site dele, e esse tema já estava, né, programado, né, para ser apresentado essa semana. E, coincidentemente, nós tomamos conhecimento que esse mesmo grupo que organizou tal congresso, onde colocaram uma pessoa lá para dizer que Kardec era racista, que tinha preconceito social, que era elitista, burguês e toda uma série de qualificativos, né? Esse indivíduo falou no congresso lá, né? Foi convidado para falar e disse uma série de absurdos, entre esses absurdos, isso que nós acabamos de mencionar. Então, esse mesmo grupo, muito ligado a questões político-ideológicas, anunciou que no dia 20, próximo agora, 20 de novembro, vai fazer uma live onde eles dizem o seguinte: no Dia da Consciência Negra, esse tal grupo lança a sua edição, atentem bem, sua edição antirracista de O Evangelho segundo o Espiritismo. Quer dizer, eles estão fomentando aí e estão produzindo, se é que não produziram, né? Se é que já produziram, nós não sabemos ainda, porque a live ainda vai acontecer, uma versão nova do Evangelho segundo o Espiritismo, que eles dizem que é uma edição antirracista. Ora, se eles estão dizendo que vão organizar ou estão organizando uma edição antirracista do Evangelho segundo o Espiritismo, então, segundo eles, a edição original de Allan Kardec é racista. Então, pessoal, vejam a gravidade disso, o ponto onde nós estamos chegando. Então, nós já estamos em contato com vários confrades espíritas, né, que vieram até nós, e nós também fomos a alguns deles, e estamos aí organizando uma campanha de esclarecimento, porque realmente já atingiu um nível que não dá mais para a gente ficar simplesmente fingindo que não existe, né? Então, nós só vamos esperar essa live aí acontecer, vermos efetivamente qual é o que vai acontecer, o que eles vão dizer, se realmente vai ter essa versão do Evangelho segundo o Espiritismo antirracista, para que a gente possa tomar as providências no sentido de esclarecer que isso realmente não tem nenhuma razão de ter, e a gente, né, o Paulo já demonstrou que não existe racismo nenhum nas obras de Allan Kardec, né, Paulo? Não tem jeito. Eu falei lá no início, e insisti. Quem fala que Kardec é racista porque não conhece Kardec. E fica muito claro pela opinião dele e pelo que os espíritos, e como os espíritos o consideravam. Porque se ele for racista, então nós vamos entender que Jesus escolheu o seu missionário errado, porque escolheu um racista, cara. É um trem que, sabe? Não faz o menor sentido, né? Não faz sentido. Bem, então vamos lá. O Dinaldo Santos, né? Ele faz algumas considerações e também faz algumas perguntas. Então vamos aqui pela ordem, né? Ele diz o seguinte: eu acho que só 2 raças humanas coexistiram nesse mundo recentemente. A Neandertal, verdade, e a Sapiens, né? Homo sapiens. Raças humanas e não espécies humanas, pois houve raros cruzamentos que não produziram híbridos, exatamente, né? Tanto é que ainda que geneticamente só há alguns resquícios, né, do homem de Neandertal, geneticamente falando, né? Ele foi completamente superado aí pela outra raça. E aí ele continua aqui: a ciência classifica os neandertais e sapiens como espécies distintas, mas se assim fossem, os resultados dos raros cruzamentos produziriam híbridos. Bem, aí ele vai ainda mais pela ordem aqui, né? A Estela Luzes nos pergunta: é o mesmo calceteiro narrado em O Céu e o Inferno? Estela, eu nunca não fiz essa comparação, mas provavelmente sim, tá? Provavelmente sim. Depois eu vou ver isso aí, mas provavelmente sim. E aí o Dinaldo faz a sua última consideração aqui: obras póstumas
são realmente doutrinárias integralmente? Há certeza absoluta de sua fiel originalidade? Bom, até onde a gente sabe que o que foi publicado em Obras Postas eram manuscritos de Kardec. O que a gente sabe é isso, né? Eu acredito que, em função de que a própria Sociedade Espírita, que publicou os livros, que fazia parte do contexto do Espiritismo como se diz, com toda ali a texpose Kardec lá, eu acredito que tem tudo para ser verdade. Agora, se podemos considerar pontos doutrinários, é que aí sim, eu acho que nem tudo. Esse aí era uma hipótese que estava trabalhando, né? Achou por bem não colocar, então podia ser que não vou nem colocar, né? Então, eu acho o seguinte, o que está em Obras Postas, muitas vezes eu uso como informação e sempre deixo isso, claro, foi publicado depois que Kardec morreu. Ou seja, eu não posso assinar embaixo dizendo que foi o próprio Kardec que escreveu. Presumo que sim, mas entre presumir que sim é uma coisa e o fato é outra. Mesmo que tenha sido ele, não quer dizer necessariamente que tudo que está ali é doutrinário. Esse é o ponto que eu trabalho. Exatamente. Mesmo porque foram documentos, né, ou escritos achados nas coisas de Allan Kardec. Allan Kardec se correspondia com muita gente, né? Então, Obras Póstumas não era uma obra completa deixada por Allan Kardec. É uma compilação desses escritos encontrados lá, né? A pessoa acha que acharam obras póstumas prontinhas lá. Não. Obras Póstumas é, na verdade, uma coletânea pós-desencarne de Allan Kardec de coisas encontradas, né? Que podem, como o Paulo bem disse, ser ou não deles, né? E Obras Póstumas não é tida, né, como uma obra fundamental da doutrina espírita, né? Ninguém diz isso, mas há coisas ali que o Paulo ali percebeu, no caso da teoria da beleza, que parece coincidir com escritos que se tem comprovação, né, de que sejam efetivamente de Kardec, porque estão publicados na Revista Espírita, né? Então tem que saber, né, realmente verificar se são ou não de autoria de Allan Kardec. Bem, Paulo, basicamente é isso, né? Não temos mais nenhum comentário aqui, deixa eu dar uma olhada. Né, a Sheila Rejane aqui nos dizendo, né, parabéns por essa iniciativa, Arthur e Paulo, vocês estão certíssimos. Considerações finais, Paulo, para arrematarmos aí? Eu espero que essa live de hoje, Arthur, tenha uma repercussão no movimento espírita, porque nós estamos precisando, como você diz, nós estamos para frear isso, né? Que os outros de fora falem, tudo bem, eles não conhecem doutrina, não conhecem nada, não são espíritas, então deixa falar para lá. Mas que espíritas falem ou dizem o argumento que Kardec é racista, isso eu te falo sinceramente, me dói muito. Há um tempo atrás eu assisti a uma palestra gravada no YouTube, que a pergunta foi feita para o expositor exatamente isso, se o Kardec era racista. E aí o cara falou que sim, que Kardec pisou na bola. Meu Jesus. Meu Jesus. Aí não dá, né? Não tem jeito trabalhar dessa forma. E é isso que esse é o objetivo meu, né? De tentar explicar às pessoas. Tanto que esse livro Racismo em Kardec era para sair um livro no formato impresso. Já tinha sido publicado no formato digital pela minha editora, mas ela permitiu que eu publicasse no formato PDF no meu site. Então, esse livro está no meu site. Quem quiser é só entrar lá e baixar. Tudo que eu falei aqui, mais alguma coisa, tem muita coisa. Então, sim, fica muito claro. E agradeço aí a participação de todos, a presença de todos, aí os amigos que estão sempre aí nos assistindo, nos prestigiando, né? É isso aí, é lastimável, né? Pessoas que estão tão ideologicamente envolvidas com outros pensamentos que elas começam a ver pelo em ovo. Elas acham racismo em tudo, elas acham preconceito em tudo, né? Elas se tornam juízes de tudo, né? Eu acho que até uma maneira inconsciente que elas encontram de tentarem se projetar como pessoas muito boas, né? Como baluartes da inteligência e da moral, e
enquanto o restante não tem essa sabedoria toda, essa sapiência toda. Realmente, e infelizmente, nosso movimento espírita conta com essas pessoas em suas fileiras, né, que, como dissemos no início, não estão comprometidas com o espiritismo. Elas querem se infiltrar no espiritismo para divulgarem as suas ideias pessoais, de origem, né, como dissemos anteriormente, de origem ideológica, né, de outras áreas, doutrinas materialistas, que nada tem a ver com o espiritismo, cuja agenda é basicamente essa: jogar uns contra os outros. Brancos contra negros, negros contra brancos, homens contra mulheres, quer dizer, é a chamada luta de classes e lutas identitárias. E isso a gente não pode permitir que venha a ocorrer dentro do nosso movimento espírita. Então, aguardem os próximos capítulos, estaremos aqui no Polêmica Espírita dando para vocês aí as últimas informações sobre o que vai ser feito em relação a essas edições aí chamadas de antirracistas das obras da codificação, que podem, inclusive, alguns já estão pensando em acionar judicialmente tais pessoas, né, se as obras de Allan Kardec forem aí passarem por algum tipo de adulteração ou modificação, o que seria completamente ilegal. Tá? Então, está na hora de a gente parar com essa ideia de que a gente ficar calado vai resolver tudo, porque não vai. Né? Tem certos limites, né? Há limites para tudo, e realmente alguns aí já têm passado dos limites. Bem, pessoal, vamos lá então. Agradecemos a vocês por mais essa oportunidade, né? A presença de vocês aqui sempre participando do nosso programa. E voltamos aí ao convite, né? De vocês assistirem. Quem não assistiu ainda estudos anteriores, eles continuam aí aqui na Rai TV, né, no canal, é fácil de achar, é só colocar lá na busca Polêmica Espírita, porque tem muitos assuntos interessantes que possivelmente vocês possam ter perdido, né, e continuam aí bastante atuais. Então, agradecemos a vocês mais uma vez, e quarta-feira que vem, às 20 horas, estaremos aqui novamente, sempre tratando de um assunto que se configure mais uma Polêmica Espírita. Uma boa noite e até lá, pessoal. Tchau, tchau.